Olá, bem-vindos ao Clube do Livro de TVeja, tvdeveja.com. Nosso tema hoje são 150 anos do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, um grande clássico da literatura infantil. Para falar de Alice e Carroll, estou aqui com o Jerônimo, meu colega de sempre do Clube do Livro. Oi, Jerônimo. Alô. E com o Rinaldo Gama. Olá, como vai? Nosso já habituê aqui, não é? Segunda participação, espero que venham várias outras. Obrigado. Então, vocês leram Alice quando menininhos? Não, estranhamente não. Eu li de adulto. Eu li algumas adaptações da Disney. Meu pai comprava uma coleção de livros da Disney. Acho que até que era da Abril, que veio com disquinho junto e tal. Mas o livro mesmo eu já li depois de adulto. Né? Eu também. Não sei, não. Eu também li já era adolescente, não digo adulto, mas já era um adolescente tardio ali. Talvez 17 anos, alguma coisa assim. Né? Bom, como eu disse na abertura, a gente está completando 150 anos desse livro, que, portanto, foi lançado em 1865, certo? Sim, isso. Vamos ver aqui as capas das diversas edições que vocês podem encontrar nas livrarias e que foram preparadas justamente para celebrar esse... Tem outras livrarias, mas tem outras. Tem pelo menos 3 que foram lançadas especialmente para o aniversário. Isso, né? essa é a da Zahar. Né? Essa é a da 34. E temos... Da Kozak Naif. Kozak Naif. As traduções, vocês sabem de quem são? A da Zahar é da Maria Luísa de Chiza Borges. A da Kozak é o Nicolau Shevchenko. E o da 34 é do Sebastião Cholet. Então pronto. Então nós temos as 3 principais traduções aí relançadas nesse momento. Eu li já também, adolescente, no final da adolescência, na tradução do Sebastião Cho, que era num livro muito feio, né? Exato, eu lembro, uma capa verde, né? Uma capa meio verde água, assim, acho que era da Sumos essa edição. Sumos, exatamente. Mas era um bom livro, porque tinha ensaios e tinha diversas outras coisas a respeito do Lewis Carroll, né? Tinha fotos, tinha alguns dos enigmas matemáticos que ele fez. E as ilustrações originais que ele desenhou para o livro, para a proto-Alice, digamos assim, que tem um livro, antes do Alice no País das Maravilhas, tem um livro que chama Alice, as aventuras dela debaixo da terra, Underground. Nós temos a imagem dessa primeira edição, Legal. que vamos... não é essa, é isso aí, vamos ver. Esse livro, o Lewis Carroll fez inteiramente à mão. Ele escreveu tudo e ilustrou inteiramente para dar de presente à própria Alice, que foi a menininha que o inspirou a escrever a história. Essas imagens são de um documentário que foi ao ar este ano pela BBC, a rede inglesa de televisão. Então eles estão lá mostrando essa preciosidade, né, que é a primeira, a proto-Alice, como você disse. Né? Exatamente. Isso é antes do livro se tornar uma edição comercial, que realmente circulou e tudo mais. Para dar todo o contexto, assim, o Lewis Carroll não se chamava Lewis Carroll, para a gente conversar. Isso, vamos contar. Ele chamava Charles Dodgson. Né? Ele preservou, ele preservou o anonimato grande parte da vida, não queria, assim. Inclusive, parece que eu aprendi isso nesse documentário, inclusive, que ele instruía o pessoal da escola onde ele trabalhava, do Christ's College de Oxford, que qualquer carta que chegasse endereçada a Lewis Carroll devia ser devolvida. Né? Então ele se preservava muito, né? Apesar de depois da edição do livro, ele ter se tornado Lewis Carroll ter se tornado uma celebridade, ter sido um best-seller imediato. E ele era reverendo, né? Porque era uma exigência da escola, onde ele dava aulas de matemática, ele era professor de matemática, não de literatura. E a escola exigia que a pessoa se ordenasse como reverendo da igreja anglicana, mas ele não chegou a ter paróquia nunca. Inclusive porque ele nunca exerceu o papel de pároco. Não tinha vocação, enfim, ele percebeu isso rapidamente. E é curioso que esse pseudônimo ele usou, portanto, nas obras de ficção, né?
Mas como autor de livros de matemática, por Matemática, exemplo, ele assinava o nome verdadeiro, Charles né? Dodson. Livros sobre geometria euclidiana, etc., era o nome verdadeiro. Né? Dizem que ele era um professor bem ruim, né? Um professor... E diz que ele também não foi um matemático notável. Não, ele foi conhecido pelo... A fama dele foi por causa do teatro além de infantil. tudo, ele era gago, né? Ele tinha um problema de fala que acho que devia impedir bastante Problema o problema de audição audição, também, né? também. Era meio tortinho. Ou seja, olha ele aí. É. Aliás, com uma lente de câmera nas mãos, né? Sim, além de tudo, ele é um fotógrafo... Pioneiro, né? Pioneiro, assim, da fotografia da ideia da fotografia como arte, inclusive. Né? Mas ele gostaria de ter sido um artista, né? Um pintor. Né? E, então não estranha que na edição, na Proto-Alice, ele mesmo tenha desenhado, porque ele tinha essa vocação, enfim, esse interesse em ter se tornado um artista. Não deu certo por vários motivos, então ele se voltou para a fotografia. É interessante, foi um personagem que assim circulou muito na esfera artística, na alta sociedade lá do período dele, vitoriano, né? Ele tem fotos da família Rossetti, por exemplo, que era uma família importante de poetas, de pintores. Uma foto do Tennyson também, que era assim, o poeta, quase diríamos, o poeta oficial da Idade Vitoriana. Assim, né? Então ele foi um personagem muito interessante, né? Tem muita história para contar. Mas a razão da fama dele se deve a Alice. Os dois livros. Que era uma menina de uma família da qual ele se tornou muito próximo. Né? E ele frequentava essa família, né? Sim, exato. Contava histórias do Dean, do reitor, basicamente o chefe dele. O chefe dele, exatamente. E esse tinha três meninas, a Alice era mais nova, tinha 6 anos. Né? Eu acho que a gente tem fotos das irmãs feitas pelo próprio Lewis Carroll, né? Na verdade, Charles Dodson. Então a do meio é a Lorena, que é a mais velha. A de cabelinho Chanel é a Alice, né? Com o rosto mais escondidinho. E a outra era Edith, né? Alguma coisa assim. Acho que nós temos mais fotos das irmãs. Olha aí, outra foto dele. E a história teria nascido um dia que eles saíram para remar pelo Tamisa. A história da Alice. A história da Alice. O conto original da Alice, que depois eles teriam saído para... Ele e um colega teriam levado as três filhas do reitor para andar de barco a remo pelo Tamisa. E as meninas insistiram, especialmente a Alice, insistiram para que ele contasse uma história. Né? E aí ele começou a inventar ali mesmo, parece no ato, pelo menos a lenda é essa, ele começou a inventar a história da Alice. E a própria Alice teria insistido, você tem que escrever isso, você tem que registrar isso. E daí teria feito aquele livrinho bonitinho que a gente viu lá no início. Para dar de presente para ela. Para dar de presente para ela. Isso foi em 1862, o passeio. 8 de julho, é uma data que é comemorada pelos carolianos. Os carolianos? Os carolas? Os carolas. Não exatamente, né? Se for levar... É uma espécie de Bloomsday. De Bloomsday, exatamente. Ali, né? Tem ali uma data certa, né, de acontecimento. E o livro, portanto, sai 3 anos depois. Nesse meio tempo, aconteceu alguma bagunça ali, entre o Carroll e a família da Alice. Ele foi banido do convívio. Do convívio. Eles se estranharam começaram ele parou de frequentar a casa. Exato. E as circunstâncias exatas desse rompimento não são muito bem conhecidas. São um mistério absoluto, né? Inclusive porque as páginas do diário do Lewis Carroll, que era muito detalhado e onde ele registrava quase tudo que acontecia com ele, e inclusive tinha frasezinhas como: este dia eu marco com uma pedra branca, que era uma expressão antiga, né, para dizer os dias de sorte, para apontar os dias de sorte, né? As páginas do diário que poderiam esclarecer o que aconteceu para que ele tivesse que sair ali do convívio da família Liddell, né, que é a família da Alice, foram cortadas pelas sobrinhas dele depois que elas herdaram o espólio dele. O espólio. Então, alguma coisa cabeluda aconteceu. Atenção, é o seguinte, sobrinhas, né? Ele nunca teve, nunca casou. O celibato era parte da condição dele de reverendo, né? Mas, enfim, nunca casou, aparentemente nunca teve interesse por nenhuma pessoa adulta na vida. Parece que não. Foi mais um desses escritores ingleses que não queriam saber de sexo de nenhuma maneira. Talvez, no caso do Lewis Carroll, uma maneira visual, talvez.
Vamos ver a foto da Alice uma das fotos da Alice que ele fez. Estilizada como uma mendiga, né? Estilizada como mendiga. Tem até a mãozinha ali de pedinte ali daquela, né? Famosíssima essa Famosíssima essa Famosíssima foto. essa foto também. Porque, evidentemente, é uma foto com um certo subtom apelo, né? erótico. Sim, é uma pose que você vê hoje em catálogo de moda. Exatamente. Né? Assim, com modelos adultas, bem entendido, né? Então, para o nosso olho contemporâneo, é incômoda, digamos. É uma menina e com essa posando, né? Ela devia ter 9 anos nessa época, mais ou menos. Mais ou menos. Acho que sim. E numa atitude, né, numa pose que hoje em dia causaria estranhamento e críticas, etc. Né? Tem o detalhe do ombro tá nu, né? Exato. Na verdade, não é só o ombro nu. O mamilo da mamilo menina aparece. Exato. É impossível ver isso pelo vídeo, mas folheando os livros que tem a reprodução dessa foto, você percebe isso. Uma foto claramente com um apelo sensual, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Bom, todos esses 150 anos de comemoração em torno da Alice têm sido muito voltados para discutir justamente o caráter do... Acho que isso nunca saiu de Carol, pauta, né? na verdade, né? Sempre que se fala em Nunca. Carols, né? Se fala disso, né? Qual que era a dele? Qual era a dele, né? Afinal, ele era um pedófilo enrustido. Não há sinal nenhum de que ele jamais tenha avançado o sinal Sim. contra qualquer das menininhas que ele fotografou. E foram muitas. A gente Além tem da mais família imagens. Lidl, tem várias outras. Né? Exatamente. Né? Ele andava pelos trens lá da Inglaterra e meio que a caça de menininhas que ele pudesse fotografar. Fazia isso na praia também. Mas ele aparentemente sempre fazia isso com autorização dos pais. E nunca... Olha aí as fotos do Lewis Carroll, de outras crianças que não são as da família Liddell, as da família da Alice. E ele só não gostava de fotografar meninos. Ele achava os meninos feios, ele gostava mesmo de fotografar meninas. Então são inúmeras, centenas provavelmente de fotos que ele fez nessa circunstância. Um crítico disse que ele colecionava, literalmente, menininhas para fotografar. E é curioso porque na época em que ele viveu, né, a época era muito amoral, era tudo muito rígido, né? Havia uma certa pressão, né, moralista, né, na sociedade do tempo do Lewis Carroll. Vitoriano é praticamente sinônimo de rigidez moral, de né? rigidez moral. E, no entanto, você vê, em primeiro lugar, essas fotos, até prova em contrário, feitas com autorização dos pais. Né? E não causavam, a gente conversava isso no início, antes de entrar no ar, eu e o Jerônimo, não causavam nenhum estranhamento. Né? Dava a impressão que não se supunha possível, né, que um adulto pudesse olhar uma menina de 6 anos com algo que tivesse qualquer conotação sexual. Essa é a sensação, porque um pai autorizaria, né, um estranho, né, em última instância era um estranho, a ficar sozinho com as filhas, né, a fotografá-las em poses sugestivas, para dizer o mínimo, né? Só consigo imaginar que não havia essa leitura, né, da possibilidade, né, de que um adulto pudesse ter um interesse por uma criança. O que é rigorosamente estranho. Né? Será que tem uma distância tão grande entre o nosso jeito de olhar e sentir daquele de 150 anos atrás? Pois é, eu tendo a imaginar que não, porque você veja, o Alice é de 1865, né? O Freud vai começar a publicar, né, vai criar a psicanálise, não muito depois disso. Pois numa obra em que ele dirá com todas as letras que inclusive que a criança tem sexualidade. Né? Sim. Então,
é muito estranha esse caso Lewis Carroll, né? Sim. Na minha Sim. modo de entender. São o quê? 20, 30 anos pro Freud fazer as primeiras É. obras dele? Teria que ter uma ruptura absurda, assim, de sensibilidade, né? Sim. Entre o que... Talvez o próprio Freud represente essa ruptura, né? Que eu acho que isso foi recebido com um certo escândalo, a ideia de foi que recebido com crianças, choque. né, que existe uma sexualidade infantil. A criança é o perverso polimorfo. Essa enfim, a frase famosa dele, uma criança é o perverso polimorfo, ou seja, ele é capaz de sentir, tem sensibilidade erótica em todo o corpo. em todo o corpo, né? Então, isso foi um escândalo, né, quando ele disse isso. E, no entanto, de fato, o Jerônimo tem razão, pode ser pode ser não, seguramente ele representou olha, vocês podem até não estar vendo, mas existe aqui uma coisa... Né? Agora, vitoriano também é sinônimo de hipocrisia, né? Também tem Em isso. em certos contextos, certo? E, curiosamente, a psicanálise é uma das vertentes que se interessará mais pela obra do Lewis Carroll, e, sobretudo, pela Alice, né? Sim. Assim, Porque tem uma sugestão clara no livro de que toda a viagem dela pelo mundo... pelo País das Maravilhas, foi um sonho. Foi um sonho. Sim, portanto, certo. é uma porta, né, uma porta aberta para o inconsciente, etc. Exato. Então, para a psicanálise, é absolutamente compreensiva a linguagem, porque é como se ele estivesse externalizando, né, exteriorizando, né, o funcionamento de uma mente... Isso, exatamente. Né? Do mundo onírico, né? Isso, exato. E curiosamente, que tem esse viés, ao mesmo tempo, no caso do autor, sensual, erótico, essa de moralidade um pouco estranha, para dizer. Olha, corroborando o que você estava dizendo, a gente tem fotos de outros fotógrafos da época, vitorianos, que são de meninas nuas. Olha aí, ó. Crianças, era muito comum os pais fazerem as crianças ou se fantasiarem, olha aí, de anjinho, de mendiga, do que fosse, e tirar essas fotografias das crianças ou representando um papel ou mesmo nuas. Então é verdade, ele não estava fazendo alguma coisa que fosse completamente alheia ao tempo dele. A questão é se isso era um álibi ou se era simplesmente um jeito dele participar de uma coisa que era... Vamos ver outras imagens do Carroll. Aqui são o Carroll de novo. Essas são colorizadas, né? Ele tirou a foto e mandou para um artista colorir. E os negativos dessas fotos se perderam. Então tudo que sobreviveu foram essas... Olha, são as fotografias dele de menino. Os meninos estão sempre de roupa. Mas as meninas, sem. Ele dizia que ele detestava o corpo dos meninos despido. Essa foto é quase uma foto... É um nu grego daqueles que realmente, claramente tem um apelo sexual, sensual, né? Hoje seria algo de absoluta... Não, o Jucá ia pra cadeia imediatamente, sim. certo? Talvez a gente vá pra cadeia só de estar vendo isso aqui. Somos avisos agora. Tem o Código Penal aqui. Vamos encerrar o programa, né? Gente, não é culpa nossa. Foi o Lewis Carroll que fez 150 anos atrás. E aquele documentário que a gente mencionou no começo do programa trouxe à tona uma foto bem menos conhecida do que todas as outras, que é esta que a gente vai mostrar agora. Sobre a qual ainda pesa uma certa dúvida da autoria, mas está marcada, está identificada como sendo do Carroll. Né? Atrás está escrito Lorena Liddell, ou seja, seria a irmã mais velha da Alice, fotografada por Lewis Carroll. Essa foto foi encontrada num museu francês de Marseille em 1993. E os ingleses, nesse documentário, submeteram essa foto a uma série de análises forenses, para ver se ela poderia ser da época mesmo do Lewis Carroll. Chegaram à conclusão que poderia. As técnicas eram as mesmas que ele usava. Então chegaram à conclusão que sim, pode mesmo ser a foto dele. Teve um técnico
criminal específica, né? Que analisou e comparou o rosto com fotos conhecidas da Lorena, né? Da Lorena, e concluiu que, assim, 99% de chance de que seja ela mesma. Né? Agora, é uma foto aí já de uma menina adolescente. Púbere, digamos. Né? Púbere, né? Tem seios, já não é mais uma criança, é claramente uma adolescente, né? E daí isso torna tudo um pouco mais chocante. Né? Aí tem uma das hipóteses, que até que eles falam no documentário, uma das hipóteses para o rompimento, né, que enfim, ele tinha uma clara predileção para Alice, né? Não por outra razão, assim, o livro se chama Alice no País das Maravilhas, né? Depois vai ter um livro subsequente que se chama Alice através do Espelho, né? Ele tinha uma clara predileção pela mais nova, era a menina dos olhos dele, digamos, né? Mas uma das hipóteses que se levanta para o rompimento com a família Liddell é que ele teria se aproximado demais da Lorena. Porque a Lorena já estaria chegando numa idade em que se poderia consentir o casamento. Que era a partir de 12 anos. Você lembra quando? 12 anos? 12 anos, uma coisa afegã, assim, né? E talvez tenha caído, tenha pesado, inclusive, uma questão social típica vitoriana. Assim, né? Talvez ele não tenha sido considerado, né, um pretendente digno. Um pretendente digno, né, da filha do reitor. Né? Mas enfim, olha só, 12 anos, a menina já podia concordar com o casamento. No entanto, para a nossa sensibilidade atual, 12 anos é uma criança. Não, isso é uma coisa que vários especialistas nesse documentário enfatizam. Assim, olha, era mais para a mentalidade vitoriana, era mais impróprio um homem solteiro se aproximar de uma adolescente, 16 ou 17 anos, do que de uma criança, do que mostrar afeto para uma criança. Era absolutamente impróprio, né, um homem solteiro ficar sozinho com uma mulher solteira de 16, 17. E parece que tinha um ritual, inclusive, com a família Liddell, que as meninas davam beijinhos nele e tal. Então era tudo consentido, era tudo compreendido como parte do que era aceitável socialmente. Mas as fotos, é inegável que elas têm uma carga que sim. De apelo erótico, etc. Que não se compreende. É indelével, assim, né? Você não consegue olhar para as fotos e não entender que quem estava atrás da câmera estava olhando aquela criança e montando a pose dela, porque as fotos eram uma coisa demorada para se fazer, né? Exatamente. Sem um olhar que era de homem para meninas. Sim. De um ser do sexo masculino por alguém do sexo feminino. E com essa aceitação, com esse modo de compreender, como eu dizia há pouco, de maneira como se os pais considerassem uma hipótese descartável, impossível, né, que esse autor, esse colega da família, esse amigo da família tivesse vendo aquela menina com qualquer outro modo de olhá-la que não fosse de fraterno, paterno, ou coisa que o vale, né? Agora, é muito interessante, né? Porque, ao mesmo tempo, Alice nunca foi posto nas listas negras de leitura, né? Não. Que eu saiba, nunca foi um livro que tentaram banir, ou que tentaram censurar, ou que tentaram... Nunca foi alvo do politicamente correto, né? Não. E, no entanto, porque aí há essa separação. Porque o que o autor fez... O que o autor fez, que é uma discussão difícil, né? Se o autor é um e o ser humano, o homem, é outro, né? Eu não sei o que vocês acham disso, mas é uma questão que percorre, né, a história da literatura. Né, bem ou mal, recentemente se entabulou essa discussão, não nos melhores termos, sobre Monteiro Lobato. Então, né? exatamente. Mas, inclusive, eu acho que é mais difícil, né, de você achar qualquer traço perverso, sexualmente perverso no livro, que traço de racismo no Monteiro Lobato. Né? Que tem algumas coisas incômodas nos livros mesmo. Né? A Anastácia chama de negra de estimação. Né? Uma coisa para você ler para uma criança hoje, quando eu leio para minha filha, tem que fazer uma certa introdução para dizer. Né? No caso do Lewis Carroll, eu acho que se existem as sugestões, elas são tão alegorizadas ou tão metaforizadas que, né,
Você precisa realmente ter um olhar psicanalítico para pensar assim, olha, veja, É. a menina cai num buraco É. para chegar no País das Maravilhas. É. O que isso sugere? Entendeu? Mas enfim, você tem que ter um olhar teoricamente armado para achar essas coisas. A, né? mente a maldade tem que estar nos olhos do leitor? Algo assim, né? Embora também seja um mundo, assim, embora seja Wonderland, um País das Maravilhas, né? Também é um mundo um pouco de pesadelo. É né? perturbador. É perturbador. Né? Né? Acho que assim, a maneira como assim, como ela está sempre se batendo com aqueles personagens, né? O Chapeleiro Maluco, a Lagarta, né? o Gato, a Rainha de Copas, né? Que é isso é uma ilustração original da primeira edição do Alice no País das Maravilhas, que é justamente a cena mais conhecida, né? Do Chá Maluco. E a ilustração do John Tenniel, né? Que, na verdade, até eu acho que era um cartunista político, né? Era um cartunista muito importante na época, exatamente. E a primeira edição foi muito, as ilustrações dele foram muito importantes para o sucesso do livro. Né? Porque era incomum os livros infantis terem ilustrações tão trabalhadas assim na época, né? Agora, voltando à questão, então, de o que você pode encontrar no livro de que pudesse dar motivos para uma censura, etc., realmente é difícil, né? Porque ele foi originado de uma história contada para crianças, né? E ele depois só criou outros episódios, etc., para constituir um livro, de fato, que ele estava ali contando ao vivo, né? Criando ali muitas coisas na hora, mas com essa ideia de que era um livro, vamos dizer assim, descompromissado, no sentido de que não era não tinha ali uma segunda intenção, né, de passar as mensagens que seriam comuns naquele momento para um autor infantil. E essa é uma das características que o Alice, enfim, trouxe o Alice para um outro patamar, né? O próprio Capô, Otto Maria Capô, destaca isso, que ele investe no humor, né? No nonsense, né? E com talvez esse fosse um motivo, né? Pelo menos um modo de você identificar qual a origem, exatamente contra essa leitura, esse mundo, esse ambiente vitoriano, né? Fechado, etc. Então ele como que debocha, né, de uma série de procedimentos, de discursos, etc. Uma coisa que eu sempre me lembro, o dia do desaniversário, né, por exemplo, essa ideia do desaniversário que tem no Alice, né, é um pouco isso, né, quer dizer, ele é o oposto, né, então, né, as 4 operações são diferentes, eu não me lembro os nomes delas, mas são muito divertidos, né? Então tem assim uma coisa tem até um nível de deboche, no sentido assim, de olha... Do mundo adulto, inclusive. Né? Assim, aliás... A criança, a Alice, parece muito mais sensata do que os supostos adultos. Né? Aliás, é uma coisa curiosa... Que circulam naquele mundo. Eu mencionei aqui o Capô diz o seguinte, que o Viagem de Gulliver, né, do Jonathan Swift... Uma das primeiras adaptações da Alice para o cinema, 1915, esse filme. Pode continuar, Rinaldo. Então, mas o Capô diz o seguinte, que o Viagem de Gulliver, né, que foi pensado como uma sátira política, etc., né, ficou famoso, se tornou um livro infantil. Sim. E o Alice, que foi pensado como um livro infantil, hoje ali, nós aqui falamos no início que lemos tarde, não éramos crianças mais, né? Não, essa edição que o Grebe citou aí, com a tradução do Sebastião Cholet, é uma edição para adultos. É uma edição para adulto, né? Assim, não é uma edição para criança. O aparato crítico e a maneira como é apresentada, assim, aquela capa verde, que não tem, é uma edição para adultos. Essa mudança, né, essa comparação, acho curiosa essa leitura do Capô, dessa diferença. É um livro pensado para adultos, vira um sucesso infantil. E o que era, na origem, um livro infantil, hoje é idolatrado pelos adultos, quer dizer, pelas crianças também, claro, mas assim, nós percebemos ali coisas que nos marca do ponto de vista da sensibilidade adulta. Né? Sim. E a linguagem é muito curiosa, né, porque ele era um matemático, como a gente disse, né, e tá cheio de brincadeiras lógicas no livro, né? Exatamente. Então tem um monte de pegadinhas
que tem a ver com a formação do autor, né? Isso. E que enriquece, né? Sempre dá um duplo sentido a tudo que está sendo Eu dito tenho aí. tudo que gosto, eu gosto de tudo que tenho, né? Eu tenho E sempre... no segundo livro, Através do Espelho, também implica muito com xadrez. Né? É isso. Tanto que O existe, livro começa com um diagrama de xadrez, né? né? E tem o caso que até se tornou um conceito da biologia evolutiva, né? Da rainha vermelha. Né? Que tem a rainha branca, não sabia disso. que ela tem que correr para ficar no lugar. Né? Tem um dos episódios da Alice Através do Espelho. Assim, ela agarra, nós temos que fugir ali. Ela agarra pela mão e corre para ficar exatamente no mesmo lugar. E é um conceito que na biologia evolutiva é de coevolução, digamos assim. Um exemplo, digamos assim, meio primário seria assim, uma gazela começa a correr mais. Né? Então vai ter uma vantagem evolutiva em relação às demais da sua espécie. Se o leão começa a correr mais, ele também terá uma vantagem evolutiva, né? Porque ele vai conseguir pegar a gazela e correr mais. Então elas vão sempre aumentando a velocidade, né? Para continuar sempre no mesmo equilíbrio. Né? Que interessante. Então esse é o paradoxo da rainha vermelha. Você vai avançando para continuar no mesmo lugar. Olha aí, não sabia disso não. É uma construção típica de alguém da ciência, né? Sim, exato. Bom, e vamos ver as outras adaptações que tem da Alice. Tem a adaptação clássica da Disney, que é de 50 e pouquinhos, 51, né? se não me engano. 51. Simply said that you're a fat, pompous, bad-tempered old tyrant. Essa rainha de copas, né? Que tem o bordão, aquele off with their heads, né? Cortem as cabeças. Cortem as né? cabeças. A solução para tudo era cortar as cabeças. E que é assim, a ideia do ridículo e da irracionalidade do poder está muito representado, né? Aquela coisa, quando a primeira chega no mundo dela, tem as cartas pintando, né, as rosas brancas de vermelho, porque a rainha só gostava de rosas vermelhas. Aliás, o Carroll foi um dos que inauguraram a ideia do nonsense em literatura, né? Tem contemporâneos dele como Lear, né? Exatamente. Menos conhecidos, né? Realmente. Assim. Mas vamos dizer assim, uma técnica, né, que seria muito importante para a ficção depois do século XX, na fronteira ali com o absurdo e tudo mais, vem um pouco dele também. Ele começou a explorar essa... Sim. Acho que... Inclusive, como a gente observava, tem momentos em que esse mundo das maravilhas vira meio um mundo de pesadelo, né? Então tem os seus tons mais fortes ali, né? A gente mostrou agora há pouco, né, as ilustrações do John Tenniel para a edição original. É curioso que você quase nunca vê ninguém sorrindo, né? Alice quase nunca sorri nas ilustrações. Né? É um mundo um pouco soturno do Lewis Carroll. É verdade. No subterrâneo, etc. A versão Disney, essa versão Disney, tira um pouco isso. Né, mas não tira tudo, não. Não tira tudo, não. Mas, curiosamente, existe, bem anterior a esse, acho que ainda em preto e branco, existe um curta-metragem do Mickey, que é o Mickey Através do Espelho, que é claramente decalcado do Alice Através do Espelho, né? E que eu acho que é mais caroliano, né? Porque assim, o mundo que o Mickey... Também é um mundo... acho que, se não me engano, termina com o Mickey acordando, percebendo que é tudo um sonho, né? Mais ou menos como nos livros da Alice. E é um mundo muito esquisito que o Mickey encontra. Todos os objetos se tornam animados, vivos e ameaçadores. Né? E a gente tem a última versão, a versão mais recente, que deve ser talvez de 2012, alguma coisa assim, que é a do Tim Burton. Que aí ele faz uma leitura meio feminista da Alice. A Alice se transforma numa guerreira no final do filme, ela veste uma armadura para... É a Alice já adulta, né? Ela teria esquecido das aventuras que ela teve quando criança, quando foi pro País das Maravilhas. Né? Aí fica até uma dúvida se ela seria realmente aquela Alice, né? Exatamente. Os personagens ficam discutindo se ela é a mesma Alice. Ele mistura vários personagens dos dois livros, né? Tanto que o Tweedledum e o Tweedledee são do Através do Espelho. Através do Espelho, né? Exato. O filme é de 2010. Ele meio que funde a Rainha de Copas com a Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha, né? Exato. E o Burton é um cara que tem uma imaginação que acho que visual muito forte, que deve muito, acho que o tipo de mundo que ele sempre constrói deve muito ao Carroll.
Mas esse lado do que você mencionou aí da Alice guerreira que eu acho que destoa. Assim, porque eu acho que é uma coisa assim, vamos fazer. É uma Alice feita depois de terem adaptado para o cinema O Senhor dos Anéis. Então você tem que ter uma grande batalha no final. O Jaguar-Dart, que é uma criação que só existe é um animal que nunca aparece como tal no livro. Ele é personagem de um poema, né? Aliás, muito bem traduzido pelo Augusto de Campos. Né? Lá pra no final ela tem que se bater, né? Vestir uma armadura e se bater contra o Jaguar-Dart e tal. Eu acho que aquilo não... É uma coisa assim, vamos fazer uma Alice para as meninas dos nossos tempos. Exatamente. Ao invés da menina que é objeto da fotografia de um talvez pedófilo, uma menina que pedófilo veste no armário, digamos. um pedófilo no armário, uma Alice que veste a armadura e derrota o Jaguar-Dart. Jabberwocky, né? Jabberwocky, exato. Agora, a discussão que fica é essa que nós falamos há pouco, né? A questão que fica no ar é em que medida, então, um autor, né, que, do ponto de vista literário, tem qualidades muito à frente do seu tempo, inclusive, né? E o sujeito, né, o homem que escreveu esse livro, né? Se existe essa... Como que você separa, se é que separa, né, essas duas criaturas, né? O sujeito o talentoso escritor e o pároco que eventualmente poderia ter um olhar diferenciado, né, meio predador em relação às filhas, né, de uma família amiga, né? Sim. Com todas as ressalvas que a gente fez de que os pais autorizavam, não era incomum naquele momento, etc. Mas você olhando de hoje causa um estranhamento, né? Então no limite você poderia pensar, então vamos parar de ler Alice porque o seu autor era um sujeito com essas características. Essa que é uma discussão que, né, ou pelo menos vamos parar de ler Alice para os nossos filhos. Eu acho que não. Eu acho que o livro não traz nenhuma marca de quem era o autor, se é que ele era alguma coisa, né? Para além daquilo que a gente sabe, né, que a gente pode interpretar e que era compreensível no seu tempo. Exato. Eventualmente, né? Enfim, não sabemos isso, não vamos saber nunca, mas é essa separação, né, que é o Polanski, né? Enfim, o Ezra Pound, o Celine, o nazista, enfim, né? Essa discussão é uma discussão que existe, né, na história da literatura, se você vai ou não fazer essa separação entre o escritor e o homem, né? Eu acho que o teste para isso é se aproximar. Quando você sabe que alguém se aproximou do livro sem ter informação nenhuma sobre o autor, qual é a reação? Né? Qual é a reação, né? Eu comecei a ler Alice para os meus filhos e a reação deles é de perplexidade, eles dão risada, eles... claramente é um livro que pertence ao nosso tempo, né? Não tem nenhuma dessa carga de moralidade, não tem moral da história, né? O livro já começa na narrativa. Sim. 4 parágrafos depois, Alice já entrou no País das Maravilhas, né? Ou pelo menos na Toca do Coelho. E... Enfim, é uma imaginação muito livre, né? Muito... Sim. E que tem um sabor pro leitor adulto também, como você disse, né? Todas as brincadeiras lógicas, todas as coisas que você vai... Tem os contrastes, né? Uma hora cresce, outra hora fica pequenininha, né? O tempo inteiro tem um jogo ali de contrários, né? É muito curioso, né? Uma imaginação vigorosa mesmo, né? Que pode chamar a atenção de um adulto que percebe. A criança se encanta pelas brincadeiras, etc. Né? Pirotecnia da história. Pirotecnia, né? E a gente... Exuberância do mundo imaginário dele. A lagarta que fuma. Os insetos através do espelho. Os adultos vão percebendo os jogos de lógica, né? Os trocadilhos, as palavras valizes, enfim, aquela coisa, né? De construção da linguagem mesmo, né? E nesse ponto eu faria uma diferença muito grande entre o Alice e o outro clássico que também está sendo bastante comentado esse ano, que é O Pequeno Príncipe. Eu não sei se vocês concordarão comigo, mas assim, eu entendo que o Pequeno Príncipe é um livro, se a gente puder usar esse formato desgastado, mas útil em algumas horas, que é um livro de
uma mensagem, um livro de conteúdo, né, o Pequeno Príncipe. O Alice é um livro de construção, né, formal, isso é um livro né, né, do ponto de vista literário mais satisfatório, exuberante. Né? Acho que você lembra do Alice por situações, por personagens, enquanto você lembra do Pequeno Príncipe por alguns, né? Você fica eternamente responsável por aquilo que cativa. Né? Essas catchphrases, assim, meio moralistas que perpassam o livro, né? Bom, eu acho que a gente já conversou bastante. Eu queria mostrar uma última imagem para a gente terminar o programa com ela dessa vez, que é a imagem da Alice velhinha. Olha só, tem Alice uma Liddell, imagem da Alice Liddell, velhinha, e com áudio, inclusive. Vamos nos despedir dessa vez vendo essa imagem. And a great pleasure to have come over here. And I think now my adventures overseas will be almost as interesting as my adventures underground were. É a Alice velhinha, aos 80 anos, viajando para os Estados Unidos e dizendo: eu espero que as minhas aventuras aqui do outro lado do mar sejam tão interessantes quanto as minhas aventuras embaixo da terra. Bem, o livro não vai para o sebo? Ou vai para o sebo? De jeito nenhum. Não? Nem para um armário trancado? Não. Muito Pode bem. ficar nas prateleiras de baixo ao alcance das crianças. Muito bem. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Clube do Livro.